Então, agora voltando aí, né? Eu estava falando do exemplo do flip-flop, né? Então, imagina o seguinte, deixa eu carregar aqui de novo o Keynote. A gente tem lá um flip-flop, né? Acho que vou desenhar ele aqui que é mais rápido, né? Ficou meio grosso, mas não tem problema não. Depois a gente muda aqui a espessura. Eu tenho a entrada D, a entrada, desculpa, não é Q não, é a entrada do clock e a nossa saída Q, né, do flip-flop aqui. Então, para a gente entender a dinâmica aí do flip-flop, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos construir um diagrama de tempo para poder ver como é que se comporta esse dispositivo aí ao longo do tempo. Então, deixa eu pegar aqui a cor preta para a gente desenhar. Opa, diminuir aqui essa espessura aqui um pouquinho. Então, olha só, vamos fazer um diagrama de tempo aí para poder entender como é que ele funciona. Tem aqui, né, a minha entrada D. Tem aqui o meu clock, né, que é a minha entrada de clock. E eu quero achar aqui a minha saída Q, né. Então, como é que seria isso? Vamos imaginar aqui que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho lá o D começando em 0, depois ele alterna para 1, volta para 0, alterna para 1, volta para 0, alterna para 1 e vai lá até o final, né? E o meu clock, ele começa em 0, né? Aí aqui ele alterna para 1 lá na frente, volta para 0, aqui ele alterna para 1, volta para 0 e assim por diante. Como é que eu faço para achar aqui a minha saída Q? A dica é a seguinte, lembra que a gente estava falando que a alteração da saída Q, primeiro, ela começa em 0, não é isso? Então vamos começar aqui desenhando um zerinho aqui lá no começo, está em laranja aqui, ela começa em 0. A segunda questão é a seguinte, a saída Q, ela só altera, ela só é modificada quando eu tenho no clock uma borda de subida. Onde que eu tenho uma borda de subida no clock? Aqui ele está em 0 e ele vai para 1. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tenho uma borda de subida. Nesse ponto também tem uma mudança de borda? Tem. Eu estou do nível alto para o nível baixo. Mas essa é uma borda de descida. Aqui não acontece nada, certo? O que acontece são nas bordas de subida. Aqui eu tenho uma outra borda de subida. Então, aqui eu tenho uma borda de descida, então aqui não acontece nada. Então, olha só, minha saída aqui, eu vou olhar as bordas subidas. Então são duas, essa e essa. Então eu vou marcar elas com uma setinha aqui, ó, para a gente ter uma noção, ó. Só para a gente lembrar aqui, que aqui, nesses instantes, né, eu tenho lá uma borda de subida, certo? Então, se meu Q começou em 0, a gente vai, por padrão, a gente vai definir sempre a saída inicial do Q como sendo 0. O que acontece? Aqui eu tive uma borda de subida, o que vai acontecer? Eu vou olhar nesse instante de tempo qual que é o estado do D, tá certo? Se você, tá vendo que eu já desenhei esse tracinho aqui pontilhado de propósito? O D está em que nível? Está em nível alto. Então isso vai fazer o quê? Com que meu sinal ele passe a ser em nível alto até a próxima borda de subida, que é essa, tá certo? Observe que ele, mesmo tendo aqui uma descida no D, ele manteve o estado, tá certo? Então, ele só vai alterar o estado na próxima borda de subida, que é nesse caso aqui. Então, se você olhar aqui no tracejado aqui, nesse momento onde teve essa segunda borda de subida, qual que é o estado do D? Ele está em 0. Então, meu sinal agora, minha saída, passa a ser 0. E ela vai continuar sendo 0 até a próxima borda de subida. Como a gente não tem isso aí, outra borda de subida na sequência, ele tem 0. Então, olha só que interessante. O flip-flop tipo D, ele consegue manter um determinado estado no momento da borda de subida, não importa o que aconteça. Vocês podem perceber, ó, o D subiu aqui antes e ele não alterou o estado. Ele só alterou na hora que eu avisei ele para isso. Aqui, ó, o D, nesse momento aqui, ele alterou várias vezes o estado, mas a gente manteve o estado. Ele manteve o estado que ele foi armazenado. E o momento do armazenamento é o momento das bordas de subida. Então, é assim
que funciona o flip-flop tipo D. Então, vou carregar aqui o Keynote, para a gente poder continuar aqui. Esse é o primeiro dispositivo que eu queria comentar com vocês, que é o flip-flop tipo D. Ele é bem simples, eu acho que se você consegue entender bem o princípio de funcionamento dele, né, através desse exemplo, fica bem claro, tá certo? É só você entender essa questão da borda subir e ele copiar o estado do D para o Q. Então, um outro dispositivo, que é o buffer tri-state, né, é um outro dispositivo que a gente vai precisar saber como é que funciona para poder entender a questão do dispositivo de entrada e saída e também a memória. Antes de entender o buffer tri-state, esse buffer, nós vamos entender o que é isso. O buffer, ele é um dispositivo, vocês já até viram ele, né, que é um dispositivo onde eu tenho aqui A, um triângulozinho e o Q. A gente já viu ele como uma porta não, né? Tem uma bolinha aqui na frente, mas lembra quando eu falei para vocês que a bolinha que era o não, esse símbolo aqui, ele só estaria para acompanhar aquele não? O buffer é um exemplo, é um dispositivo bem simples. O que ele entra aqui na entrada é o que sai na saída, né? Se a entrada for 0, a saída é 0. Se a entrada for 1, a saída é 1. Bem simples, bem tranquilo. Na questão da lógica, isso aqui parece que não tem função nenhuma, né? A função dele, na verdade, é eletrônica, né? Existe um limite de portas que eu consigo conectar depois na sequência aqui. E esse buffer, ele é usado para estender esse limite, né? Então, essa saída aqui, por exemplo, poderia ser usada como entrada, às vezes, de, por exemplo, 4 ou 5 portas, dependendo do tipo de circuito que você tem. Então, se você tivesse que ligar uma determinada saída, por exemplo, em 6 portas, ou 8 portas, ou 10 portas, aí você precisa de colocar um buffer, que ele vai ser uma espécie de repetidora. Basicamente, o que ele vai fazer é fornecer mais energia para poder... Na verdade, ele fornece um pouquinho mais de corrente para poder sustentar os estados, tá certo? Então, a função dele é mais eletrônica. A gente não vai entrar muito em detalhe disso daí, não, mas a gente precisa entender que um buffer, basicamente, é um elemento que a entrada é igual à saída. Então, se a entrada é 0, a saída é 0. Se a entrada for 1, a saída é 1. Bom, aí entra o tal do tri-state, tá certo? Lá atrás, a gente tinha um problema. A gente fez uma série de exercícios, né, por exemplo, onde eu tinha portas lógicas aí eu tenho as entradas e as saídas digitais, né? Então, a gente começou a montar os circuitos compostos. Então, a gente montou um circuito estilo esse daqui. Então, aqui eu tenho minhas entradas e minha saída, tá certo? Então, se vocês forem observar, eu sempre liguei a minha saída em uma outra entrada, ó, uma saída com entrada. Eu nunca, em nenhum exercício, vocês podem observar, eu fiz isso daqui, ó, liguei uma saída em outra saída. Por quê? Imagina o seguinte, que se eu tivesse aqui um exemplo, uma saída aqui em nível alto, certo? Vamos dar um exemplo. Então aqui eu teria 5 volts. E essa saída aqui em nível baixo, 0 volts, se eu liguei as duas, qual que vai ser o estado nessa linha? Você não consegue determinar. Na verdade, aqui, quando acontece isso, acontece o que a gente chama de sobreposição de sinais. O sinal que vai sair, ele é indeterminado. E provavelmente, se você manter essa condição por muito tempo, você vai danificar as suas saídas digitais. Então, uma saída, às vezes ela pode até ligar mais de uma entrada, mas duas saídas, elas não podem ser conectadas juntas, né? Assim, uma saída em outra saída. Em nenhum exemplo que a gente viu até lá agora, a gente fez uma coisa desse tipo. Só que a gente às vezes precisa fazer isso. Aí, para isso, existe o chamado do terceiro estado, né? Parece um negócio contraditório com o que a gente tinha falado até agora, porque a gente viu lá que a lógica booleana ela é baseada em 2 estados, o estado verdadeiro e falso. O terceiro estado, ele existe na eletrônica, né? É o estado que a gente chama de raiz Z ou alta impedância. Basicamente, esse estado seria equivalente ao seu circuito estar desconectado. Isso permite eu, por exemplo, desativar partes dos circuitos, desconectar certas saídas temporariamente, de modo que me permita fazer algo desse tipo. Imagina o seguinte,
que eu tenho duas saídas que chegam depois de uma entrada aqui, mas em determinado momento eu desconecto essa porta, como se eu tirasse essa porta do circuito e deixasse só essa. Em outro momento eu tiro essa porta e deixo só essa. E eu consigo isso graças a esse terceiro estado, que é o estado de alta impedância. E esse terceiro estado, ele é realizado por um outro dispositivo, que é esse daqui, que é o buffer tri-state. Aqui tem um diagrama desse dispositivo. Na verdade, essa parte interna ela não existe, eu estou colocando ela de forma didática, mas o desenho dele é igual ao buffer, só que ele tem o seguinte, ele tem duas entradas, ele tem a entrada A e ele tem uma entrada E, ou enable, né, de habilitar a saída, né, ou às vezes é EN, ou o pessoal às vezes chama isso aqui de CS, que é o Chip Select, uma coisa assim. E ele tem essa saída que é a saída Q. Então, as duas entradas, A e E, e a saída Q. A saída Q, ela geralmente ela funciona igual ao buffer. A saída Q é igual ao estado da entrada A. Ou seja, teoricamente, né, a entrada A, vamos dizer assim, se ela estiver em zero, a tendência dessa saída aqui vai ser zero. Só que essa saída aqui, ela não depende só do A, ela depende do estado desse E, que é o enable. Esse enable, aqui eu desenho para vocês, é como se fosse uma chave. Isso aqui é como se fosse um interruptor de uma lâmpada que você tem na sua casa. Imagina que essa região aqui que eu pus aqui meio inclinada, essa conexão aberta, né, ela fosse móvel. Eu conseguisse fechar essa conexão aqui e abrir, tá certo? Então, e isso é controlado por essa outra entrada, que é a entrada E. Por exemplo, quando essa entrada E vale zero, é como se eu tivesse com essa chave aberta. Então, qual que vai ser a saída Q? Ele vai estar desconectado, então é como se a saída Q ela não tivesse ligado em lugar nenhum. Quando eu coloco aqui a entrada E em verdadeiro, em 5 volts, por exemplo, eu fecho essa conexão aqui. Então, o que vai ter no Q é o que está no A. Eu resumo isso nessa tabela verdade aqui, tá? Então, aqui tem um buffer tri-state, né? Esse agora aqui, tri-state, deixa eu corrigir isso aqui rapidinho, né? Esse agora aqui é um buffer tri-state, né? Que eu tenho o seguinte, a entrada a saída Q e a outra entrada E. Então, aqui eu tenho a tabela verdade dele. A, E e Q. Peguei cada um dos casos e aqui eu tenho a minha saída. Então, vamos conferir aqui cada um dos casos. Se eu tenho a entrada A em 0 e o enable está em 0, E0 quer dizer que a chave está aberta, né? Então, qual que é a minha saída aqui? Eu estou em alta impedância, high Z, tá certo? Então, é como se eu tivesse esse circuito aqui desconectado, né? Se eu tenho a minha entrada em 0 e o E está em 1, qual que é a saída? É o que está na entrada, que é o 0. Está aqui. Se eu tenho o A em 1 e o E em 0, eu tenho aqui que estado? O high Z, que é a alta impedância. Tá certo? Então, eu tenho o meu circuito aqui desconectado. Se eu tenho a entrada A em 1 e a entrada E em 1, qual que é a minha saída? 1, porque a minha chave aqui interna, ela está fechada. Por quê? Meu enable está em 1. Então, o que está chegando no A vai para o Q. Então, esse é o buffer tri-state. Tá certo? Então, o interessante desse buffer tri-state é quando a gente conecta vários buffers, às vezes, conectando duas saídas, como eu mostrei lá para trás. E eu acho que o interessante para isso é fazer um exemplozinho bem simples, né? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo bem simples aqui para a gente poder entender isso. Vamos imaginar que eu tenha um circuito como esse daqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu criar aqui em azul para ficar melhor. Então, eu tenho aqui um buffer tri-state. Aqui eu vou pôr uma entrada A. Eu vou chamar isso aqui uma outra entrada de B. Tá certo? E eu tenho um segundo buffer
outra state, uma entrada C e a outra D. Então, esse aqui é o exemplo que nós vamos fazer aqui de circuitozinho. Observa aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma situação que é um pouquinho diferente. Olha só, que eu peguei duas saídas e eu conectei elas, tá certo? E isso e minha saída vai depender de duas portas diferentes, duas portas e saídas diferentes. Então, tem aqui a minha saída que poderia, por exemplo, estar ligado isso aqui numa outra porta lógica e assim por diante, né? Então, ela vai depender do estado do A e do B e do C e do D. Então, eu vou fazer, vamos pensar o seguinte, usando esse circuito, vamos tentar construir a tabela verdade dele, né? Acho que eu vou construir essa tabela aqui no próprio programa, porque aí ela fica um pouquinho melhor, que ela vai dar uma tabelinha um pouquinho grande, né, com 4 entradas, não é isso? Então, olha só, esse circuito aqui, eu tenho A, B, C e D. O B e o D são os enables. O C e o A, né, são as entradas, tá certo? Então, olha só, vamos construir aqui a tabela verdade. Como eu tenho 4 entradas e uma saída, 4 entradas eu vou ter 16 linhas. Então, eu vou colocar aqui 17 linhas, porque é a primeira do cabeçalho, e 5 colunas, né? Então, essa vai ser a tabela verdade disso daí. Então, eu vou botar aqui o A, o B, o C e o D e o Q, certo? Vamos pegar aqui e construir o primeiro caso, né? Opa, 0. Pus um 0 a mais ali. Aí vem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu conferi aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora é tudo 1. Agora são 4 zeros. E o restante aqui tudo em 1. Opa, colocou 2 1 aqui. 1. Então, acabando aqui de construir a tabela verdade, né? Vocês viram que dá um trabalhinho razoável, né? Mas é interessante a gente fazer essa tabela verdade para entender aqui direitinho o que está acontecendo, né? Então, deixa eu voltar aqui a minha figura, né? Que acabou de sumir aqui, mas a gente vai dar um jeito de aparecer de novo. Tá, ligar aqui o espelhamento. Olha lá, apareceu. Então, olha só. Aqui, vamos tentar jogar aqui no cantinho aqui, ó. Ótimo. Aqui eu tenho, olha só, eu tenho o A, o B. O A seria a entrada e o B é a outra entrada, sendo que o B controla a chavezinha que tem aqui dentro, o C e o D, onde o D controla a outra chave aqui. Se vocês observarem, as duas, tanto B quanto D nesse primeiro caso, ó, B e D, os dois estão com a chave, estão com a saída desabilitada, né? Que o enable está em false, o enable está em 0. Então, nesse caso, o que acontece? A saída aqui vai ser o quê? Raiz E, alta impedância, e aqui raiz E. Então, minha saída Q, ela vai estar em raiz E, né? Agora, esse segundo estado aqui que é interessante, ó. Olha só, o B, ele está em 0. Então, quer dizer que o meu A, ele estaria, vamos dizer assim, em... desculpa, essa primeira portinha aqui, né, esse primeiro buffer, ele está desabilitado. Só que
aqui o D ele está em 1, não é isso? E aqui o C está em 0. Então, ó, aqui a saída dessa porta, se ela fosse sozinha, seria a raiz Z, tá certo? Eu vou até desenhar ela aqui rapidinho. Raiz Z. E essa entrada aqui, como está 1, aqui pelo C, ele está vindo 0 na minha linha, não é isso? Então, estaria saindo 0. O que acontece? Toda vez que você tiver um raiz Z e um outro 0, lembra que é como se esse circuito aqui tivesse desconectado, né? Quem prevalece? Prevalece o sinal, que seria o 0, né? Deixa eu voltar aqui, senão a gente perde o fio da meada. Mas, então, prevalece o 0. Então, a saída, nesse caso, vai ser o 0. Agora, aqui de novo, as duas estão desabilitadas, então a saída vai ser o quê? Raiz Z. Olha só, aqui ó, o B está desabilitado e o D está habilitado, então aqui seria raiz Z e 1, não é isso a saída aqui? Como, então, raiz Z aqui, né, porque o B está desabilitado, e aqui está 1 e o C está vindo 1, então vai ser 1. Então, quem prevalece, nesse caso, 1, né? Então, a dica aqui é olhar, o B não é o enable do 1, o outro aqui não é o outro enable. Então, se o 1 estiver habilitado, sai esse aqui. Se esse aqui estiver habilitado, sai o outro. Então, olha só, aqui quem está habilitado é o B, não é isso? Então, vai sair o 0. O D não vai sair nada, 0. Aqui, ó, esse caso aqui é interessante. Os dois estão habilitados. Então, o que vai acontecer? Isso aqui eu vou ter uma sobreposição de sinais. Eu vou anotar isso aqui como sendo... Olha essa situação. Vou até detalhar um pouquinho mais. Vamos olhar lá. Ó. Tanto o B quanto o D, eles estão no estado com a chavinha fechada. Então, o que acontece? Eu tenho duas saídas digitais conectadas diretamente. O que vai acontecer? Eu vou ter uma sobreposição de sinais, porque vai vir o 0 de cá e o 0 de cá. Não importa se os dois sinais são iguais, não vai sair 0 aqui, tá certo? Então, eu vou ter um estado aqui que eu vou chamar de um estado inconsistente, tá certo? Vou pôr aqui inconsistente. Então, quando eu tenho dois enables ativados ao mesmo tempo, eu chego nesse estado. A gente pode evitar isso colocando lá um circuito especial que é o exclusivo, lá para controlar, ou então não, alguma coisa assim para controlar os dois estados lá, para evitar que isso aconteça. É facinho de a gente fazer isso. Ou então, por exemplo, põe uma inversora de um para o outro, né, para poder trabalhar isso bem. Eu vou dar até um exercício dessa da inversora para vocês, que é bem bacana. Aqui, ó, novamente, olha aqui o B e o D. Quem que está ativado? O B. Então, o B, a saída vai ser 0. Então, ó, aqui vai sair 0. Ó, aqui novamente os dois estão ativados. Então, tem um outro estado inconsistente, né? Nesse caso, nenhum dos dois está ativados. Então, eu vou ter o quê? O raiz Z. Nesse caso aqui, ó, B e o D, quem está ativado? Só o D. Então, a saída vai ser o quê? 0, né? No caso aqui, nenhum dos dois está ativado. Volta de novo para o raiz Z. Tá certo? Nesse caso aqui, quem está ativado? Só o D, então a saída vai ser 1. Nesse caso aqui, quem está ativado? O B, então a saída vai ser 1, porque o D não está. Nesse caso aqui agora, os dois estão ativados, então tem um problema aqui, né, de inconsistência. O estado inconsistente, eu vou ter aqui uma sobrecarga, provavelmente eu vou queimar minhas portas lógicas se acontecer isso. Nesse estado aqui, ó, quem está ativado? O B, 1, né? E porque o A está em 1. E nesse caso, novamente, eu tenho um estado inconsistente. Certo? Então, esse circuito aqui, a tabela verdade, a gente podia descrever isso dessa forma aqui, tá certo? Então, essas inconsistências são estados que a gente não pode permitir. Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer com o meu circuito? Eu vou ter um problema, certo? Provavelmente eu vou estar queimando aí algum componente do meu circuito. Mas isso aqui é uma coisa bem tranquila da gente lidar com isso, tá certo? Eu vou dar um exemplozinho bem... Acho que eu pensei em fazer um exercício lá, mandar um exercício para vocês,
mas eu vou fazer isso como um exercício aqui agora para a gente poder entender os diagramas de tempo disso daqui. Então, imagina a seguinte situação. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Vou montar um outro circuito um pouquinho diferente, tá certo? Eu tenho dois buffers tri-states ligados, igualzinho no anterior, né? Aí eu pego aqui, ó, eu tenho aqui, aí vai ficar um circuito até mais simples do que esse que a gente fez, né? Olha só. Esse circuito agora ele tem três portas lógicas, né? Tem dois buffers tri-state e esse cara aqui é uma porta inversora, é uma porta não. Então, essa aqui que é a dica que eu estava falando para vocês para evitar esse estado inconsistente. Meu circuito agora, ele tem três entradas, a B e C e o Q. O A seria a entrada de uma porta, o C seria a entrada da outra e o B, ele indica qual das portas está sendo utilizada. Por exemplo, se o B estiver em 0, está chegando 0 aqui, a porta A está desativada. 0 inverte, vira 1, a C está ativada. Então, eu ativo a entrada C. Esse aqui é um exemplo bem simples do multiplexador. Eu posso alternar entre o estado de A e de C em cada caso. Se o meu B estiver em 1, né, isso aqui é uma coisa meio avançada do multiplexador, mas vamos seguindo aí, tá certo? Se o B aqui estiver em 1, essa porta aqui A está ativada, 1 inverte, vira 0, essa porta C fica desativada, né? Então, minha saída aqui é igual a A. Então, se eu quisesse construir, por exemplo, a tabela verdade desse cara aqui, né, ela já seria um pouquinho mais simples do que aquela outra, né? Deixa eu até gravar isso daqui, save, né? Vamos pegar aqui na galeria e abrir ele de novo, né? Aqui, olha só. Então, tá aqui, esse circuitinho aqui. Como é que eu faço para desenhar, por exemplo, vamos desenhar agora um diagrama de tempo. Um exercício para vocês, que é bem interessante, bem fácil de fazer, seria talvez levantar aqui a tabela verdade desse circuito. Vocês vão ver, já dando uma dica, vou deixar isso como exercício para vocês, que a gente vai sumir com esses estados inconsistentes todos aqui, né? Porque com esse circuito aqui eu não tenho esse problema. Mas vamos imaginar a seguinte situação, que eu queira lá, edit aqui. Então, olha só, eu quero construir um diagrama de tempos para aquele circuito ali, tá certo? Eu acho que eu devia desenhar ele. Deixa eu abrir uma outra ferramenta aqui. E a gente pode... Eu precisava daquela figura, né? É que ele não tem o buffer do state na ferramenta. Deixa eu carregar a figura lá. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa figura vem pra cá. Só um minuto está carregando aqui a figura. Talvez dá pra gente botar ela também num cantinho ali. Ó, tá aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa figura aqui. A gente não precisa ela tão grande, bota ela aqui embaixo, no cantinho aqui, só pra gente acompanhar. Então, olha só. Imagina a seguinte situação. Eu tenho aqui o circuito aqui embaixo, né? Tá aqui no cantinho. Sumir aqui um pouquinho com isso aqui, ó. Um exemplo aqui. Vocês viram que essa coisa de professor de AD a gente apanha demais com essas ferramentas aqui para editar um vídeo. Mas está aqui. Eu tenho esse circuito aqui e eu quero desenhar a tabela verdade dele. Então, desculpa, não é a tabela verdade que eu quero, não. A tabela é um exercício para vocês. Eu vou desenhar um diagrama de tempos aqui só para a gente entender um pouquinho disso daí.
Então aqui está a variável A, a variável B, a variável C e minha entrada aqui, né? Vou pegar uma outra cor aqui para desenhar cada estado. Então, vamos olhar aqui como é que eu faria encontraria aqui a saída aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, ele é um diagrama de tempos como qualquer outro. Então, eu vou olhar aqui onde que eu tenho as mudanças de estado, né? Vocês perceberam que o diagrama de tempo a gente interessa muito nessa mudança de estado. Então, a primeira mudança de estado ocorre aqui, que é o mesmo intervalo aqui do outro. Depois eu tenho uma outra mudança de estado um pouquinho para frente, uma terceira mudança de estado marcada aqui, a quarta mudança de estado, uma quinta, uma sexta, uma sétima mudança de estado. Então, vamos olhar aqui e encontrar o estado inicial aqui da saída aqui. Olha só. Na verdade, se eu não me engano, aquele circuito nem vai ter o problema da alta impedância lá, vocês vão ver isso. Então, olha só. Aqui, o A está em 0 e o C está em 0. Então, essa entrada aqui está em 0, essa aqui está em 0. Eu preciso, a saída, teoricamente, ia ser 0. Só que eu preciso identificar qual das duas que vão sair nesse caso. Quem define isso é o B. Se o B aqui está em 0, quer dizer que essa chave do A está aberta. Se aqui é 0, passa a ser 1 depois da porta, não. Então, a chavinha aqui do C está fechada. Então, a saída é o 0 de quem? Do C. Mas isso não importa, é 0. Então, a minha saída começa em 0. Na sequência aqui, ele muda o estado do A e muda o estado do C. O A passa a ser 1 e o C passa a ser 1. Né? Então, novamente mudou os dois estados. Né? A chave ainda está aberta no A, porque o B vale 0. Né? Olha aqui o B em 0. E o C, desculpa, e o 0 aqui no B, a chave está aberta em A. E o 0 daqui, ele inverte aqui a coisa, né? Então, ele vai para o 1. Então, olha só. Enquanto o B estiver em 0, se vocês observarem, a gente está pegando o estado de quem? Do C. Então, é só você copiar o estado do C. Percebe? Então, olha só. O Q, ele segue nesse circuito C enquanto isso. Só que agora, o que aconteceu? O meu B, ele mudou para nível alto. Então, olha só, quando ele colocou aqui nível alto, o que acontece? Ele fechou a chave aqui no A. Então, a saída vai passar a equivaler à saída do A. Tá certo? E ele abriu a do C. Então, a partir de agora, esse circuito ele passa a seguir o que manda a entrada A. Então, se eu tenho aqui, ó, vamos lá, o estado aqui, ó, nesse caso aqui, 1 no A, 1 aqui. 1 no C, 1 aqui, e o B valendo 1, fecha a chave, sai o 1 daqui, 1, 0 aqui depois da porta OU, 0 abre a chave do A. Como ele já estava em 1, ele continua em 1. Só que agora que acontece a coisa interessante, ó. Olha só o que vai acontecer aqui agora. O A foi para 0, não foi? E o C continua em 1. Só que a chave ela não está fechando lá, não é aqui em cima, porque o B vale 1, fecha aqui e abre aqui. Então, ele passa, na verdade, a partir daqui ele está acompanhando o A. Então, se aqui o A desceu, ele vai descer também. E segue dessa forma até a próxima mudança de estado, que é o B. Nesse instante aqui, agora que aconteceu uma coisa mais interessante ainda. Ó. Olha só, quando ele baixou essa chave, aqui o B passou a ser 0, 0 no A, abre a chave. 1, que inverte aqui, o 0 passa a ser 1. 1 no C, fecha a chave. Então, ele passa a saída a ser comandada pelo C. Então, ele vai passar a assumir o estado do C aqui. Ó. Então, vamos lá. Se aqui o A vale 0, o C vale 1. Olha só, o A em 0, o C em 1. E o B está valendo o quê? 0 agora, não é isso? 0. 0. E aqui no A está chegando 0.
mas a chave está aberta, então aqui está em alta impedância. O C valendo 1, e aqui o 0 aqui, inverte, vira 1, fecha aqui, então o 1 está saindo aqui, então tem uma alta impedância em 1, a saída aqui passa a valer 1. Então ela passa a seguir agora o C. Como esse estado não muda, o circuito ele segue o C até o final, tá certo? Então esse daí é um outro exemplo de uso aí, né, do, do, do buffer tree state, onde eu alterno os sinais entre as entradas A e C de acordo com o sinalzinho aqui, tá certo? Alguns detalhes a mais, tá certo? Então vou até gravar isso daqui para depois usar de exemplo. Imagina o seguinte, que eu tenho uma saída Q, por exemplo, né? Então, deixa eu terminar de desenhar aqui o diagrama, né? E essa saída aqui, ela tem os 3 estados, não é isso? Então ela pode estar em nível baixo ou em nível alto. Como é que seria o estado de alta impedância? É aquilo que eu estava comentando para vocês quando a gente estava falando do barramento. Você desenha aqui no meio, tá certo? Na verdade, esse no meio não ficou tão bom assim, não. Deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Se eu tiver uma situação onde eu desenho uma reta aqui no meio, isso quer dizer que a minha saída C ela está em alta impedância. Tem um equivalente para inconsistente? Não tem, tá certo? Você não deixa, né, acontecer essa inconsistência. Às vezes você vai lá e marca, mas isso aí, nos exercícios, vocês vão ver que isso não, a gente não vai deixar isso acontecer, tá certo? E imagina o seguinte, que eu tenho lá, por exemplo, o barramento de endereços, que ele tem lá o E0 até o E7. Então, aqui ele tem um estado, que é representado por um número, né? E eu tenho um outro estado, por exemplo, aqui o número 7 e aqui o número 10, por exemplo, né? E eu vou tendo N estados aí. Se eu quiser que todas as minhas portas do meu barramento entrem num estado de alta impedância, eu desenho só uma linha no meio. Então, é muito comum, deixa eu colocar um outro barramento aqui, por exemplo, barramento de dados. Às vezes você vê uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu acho que a gente trabalhou com isso até lá quando a gente estava vendo os diagramas de tempo lá do barramentos. Então, o que quer dizer aqui? Nesse intervalo de tempo aqui, todas as minhas linhas do barramento, por exemplo, de D0 até D7, até D15, elas estavam em tri-state, ou seja, é como se eu tivesse meus elementos do barramento todos desconectados. A partir daqui, eu passo a ter um valor. Depois aqui, eles voltam todos a estarem desconectados, estarem aí no terceiro estado, tá certo? Então, a respeito desses dois dispositivos aí, o buffer tri-state e do flip-flop tipo D, é isso. Vamos ter uns exercícios para poder trabalhar com isso, bastante exercícios aí em cima disso, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado até agora. Depois disso daí, agora a gente vai usar esses dispositivos para tanto o buffer twin state quanto o flip-flop tipo D, para construir um portal de saída, um portal de entrada, ver como é que isso daí é construído, como é que eles funcionam, tá certo? E as unidades de memória, tá certo? Eles são base para isso, tá? Então a gente segue aí depois com a próxima aula. Então, até mais.